Que interessante, a Maria José, ela já está tão acostumada com a situação do marido ser controlador que ela nem pergunta como é que eu me liberto desse marido controlador. Ela só quer ter o filho de volta. Talvez o filho com os seus 40 anos veja determinadas situações e diz, mas não é possível, isso aí não é saudável para minha mãe. E esse conflito, e você está querendo talvez enxugar gelo, né? Trazer o seu filho para um bom relacionamento quando tem alguma coisa nesse relacionamento que não anda bem. Débora, será que é por aí? Essa interpretação que eu estou fazendo, ela não está muito afim de enfrentar esse marido controlador. Com certeza. Ela... É isso que eu não entendo em muitas mulheres, né? Ela simplesmente, para mim, ela trocou o filho dela pelo marido. E ela não consegue chegar em nenhum lugar. Porque ou ela fica com o marido, ou ela fica com o filho. Ela tem que se libertar para conseguir conciliar a situação, conseguir conciliar os dois nesse relacionamento, que de certa forma é um relacionamento abusivo. Aí ela já está sofrendo a violência da mulher. Isso também é uma violência. Você ser controlada, inclusive nos seus sentimentos para com o teu filho. É uma decisão muito difícil dela, muito difícil. Só conversando, muita conversa. Padre, eu acho que o senhor enfrenta no dia a dia várias situações também semelhantes. Quando um marido é controlador, pode ser também considerado uma espécie de violência? Controlador, eu estou imaginando assim, não vai sair não vai encontrar com suas amigas não, fica aqui em casa, deixa eu ver a senha aí do celular, o que é que está conversando com não sei quem. Esse talvez seja, assim, essas talvez sejam algumas características deste tal controlador. Num caso como esse, a violência, ela também chega dessa forma? Ou é uma coisa muito branda, não estaria dentro desse quadro de violência? Sim, é um tipo de violência que muitas têm assim no dia a dia, essa reclamação. Mas é que muitas vezes é aquela história, né? O fato de ser controlador hoje já prejudicou essa mulher em muitos sentidos na vida. Pode ver que é uma mulher que, de repente, se ela tinha alguma formação, ela não trabalhou. E aí hoje nós sabemos muito bem que o campo de trabalho exige a tal experiência. E daí, se eu saio desse relacionamento, como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Então, ou seja, essa questão do controlador já aconteceu lá atrás. Muitas vezes não deu condições dela estudar na vida, porque eu conheço pessoas assim, que foi necessário essa libertação para que ela pudesse ser quem ela é hoje. O fato de muitas vezes dentro de casa ter que dormir dentro de um quarto com as filhas trancadas pelo fato de ter medo do marido. E foi um momento, a hora que deu aquela explosão, quando ela não aguentou mais, que a família acolheu de volta e aí a família pôde ajudar em muito sentido. Aí estudou, trabalhou, foi prejudicada ainda várias vezes pelo ex, pelo simples fato de tentar fazer alguma coisa na vida. E hoje, com a graça de Deus, ela posso dizer assim, é vitoriosa naquilo que ela fez, que ela faz, porque ela conseguiu o apoio da família. Porque muitas vezes nós temos isso também. Para onde eu vou? Se não tem o apoio da família, que vem como uma retaguarda, ela tem medo de sair de casa. Vai para onde? Quem acolhe? Se a família está junto, porque a gente diz na alegria e na tristeza, não na violência. Mas se a família apoia, dá aquele conforto que ela precisa para poder dar o salto, eu tenho certeza de que muitas vão conseguir se libertar disso hoje. É que aquela situação, né? Problema seu, você casou, principalmente se acontece da pessoa ter casado com alguém que já era contrária, a família não queria antes, aí, meu filho, se vira e pronto. Mas quando a família dá o apoio, ela consegue muito bem ser melhor na vida. Olha, a gente está tocando num ponto muito delicado e eu sei que tratar sobre violência doméstica é um negócio que muitas vezes inibe algumas pessoas. Algumas pessoas têm preconceito, inclusive em abordar esse tema. É por isso que o programa de hoje está sendo importante, porque nós estamos em rede nacional, pessoas nos acompanhando em todas as partes desse nosso Brasil.
há uma multidão que nos acompanha nas madrugadas. Eu não tinha noção, 6, 7 anos atrás, quando começamos esse programa, eu achava que assim, a população brasileira dormia nas madrugadas. Existe uma parcela grande que dorme, mas existe uma multidão acordada. E uma coisa me chamou a atenção, algumas questões, elas vêm à tona na madrugada. Por exemplo, a solidão. Quantas pessoas me escrevem dizendo, Alcides, esse programa veio como um bálsamo na solidão das minhas madrugadas. Algumas pessoas dizem, é aqui o momento em que eu paro, depois da correria do dia, para pensar sobre o que é importante na minha vida, o que é fundamental na minha vida. Um tema como esse, talvez esteja mexendo com você. Porque você está se identificando com o que está sendo dito aqui. Alcides, eu nunca tive coragem, forças para tocar nessa ferida. Eu sei que não é uma temática fácil, mas em algum momento na nossa vida precisamos tocar nessa ferida, porque é profundamente libertador. Eu vou falar agora com a doutora Daniela Coimbra, é advogada natural de Piracicaba, graduada em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba e ela que é membro do Conselho Fiscal da OAB. Eu queria, nesse momento, desejar a ela assim, um dia novo, né, que está só começando, e um bom dia. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sei que a senhora já conhece muito bem o trabalho da Débora Ferraz e também do padre Claudemir Aparecido da Rocha. Eles estão aqui comigo, compartilhando esse momento. É um momento difícil, porque nós estamos abordando violência na família e é um tema que não é confortável falar sobre isso, mas é urgente e necessário. Como advogada, eu tenho a sensação que a gente precisaria conversar mais, a gente precisaria falar mais, inclusive em família, sobre as questões de violência. É um tema que ainda é tabu, mesmo para alguém, por exemplo, que acompanha aí diversos casos, a senhora como uma pessoa assim com muita preparação, as pessoas ainda têm medo, preconceito? A senhora sente isso? Sim, você tem toda a razão. É um tema espinhoso. Às vezes as pessoas não querem enfrentar e também, às vezes, as pessoas não estão preparadas para falar sobre o assunto. Então, é por isso que é tão importante a gente ter espaços como o que vocês estão oferecendo para a gente hoje, para desmistificar um pouco o assunto. A gente pode falar de uma forma leve, a gente pode compartilhar informação, que é muito importante, até para que as famílias tenham um olhar treinado para identificar situações de violência, identificar familiares, amigos, vizinhos que estão passando por uma situação de violência e saber o que fazer. Porque a gente tem que ter tato, a gente não adianta você chegar cobrando uma atitude da pessoa, impondo algumas situações, tudo tem uma forma e um jeito para lidar com isso. Alguém me escreveu, acho que está fazendo umas 2 ou 3 semanas, dizendo assim, a gente recebe aqui muitos e-mails, muitas cartas, muitas mensagens todos os dias e sobre situações as mais variáveis. Mas alguém me escreveu exatamente sobre esse tema, dizendo assim, Alcides, não é fácil fazer uma denúncia. Procurar, por exemplo, uma delegacia da mulher e ali então expor a violência. Porque quando eu volto para casa, o agressor está lá dentro. E ele sabe que eu fui denunciá-lo. Ele vai saber que eu fui denunciá-lo. Como é que a gente lida com essa questão que é um amparo, mas ao mesmo tempo pode ser uma certa armadilha ou não? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, para a mulher, ela tem que perceber que ela está numa situação de violência, né? E por isso a informação é tão importante, porque às vezes, se ela tomar uma atitude antes dela estar sendo ameaçada, antes da vida dela estar em risco, porque a violência dá sinais, né? Muito antes de chegar numa agressão física, existem sinais.
Por isso é tão importante agir de imediato, não permitir que esse relacionamento vá, siga em frente e chegue nessas situações de emergência. Mas, sem dúvida, é difícil para ela tomar a decisão de denunciar, porque, afinal de contas, há um vínculo, há um relacionamento. É difícil porque, muitas vezes, é o pai dos filhos, né? E aí tem essa questão também, eu não quero que ele vá preso, é o pai dos meus filhos. Existe o sentimento, existe a questão de dependência econômica, porque muitas mulheres não têm condição, se fizer a denúncia, ele vai preso. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Existem vários problemas envolvidos, né? Por isso que é tão difícil. Mas existem ferramentas na legislação para proteger essa mulher. Então, quando ela vai até a delegacia, ela faz uma denúncia e é constatado que ela corre risco, existem medidas, né? A autoridade policial vai fazer um pedido para o judiciário e o judiciário pode autorizar uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela pode afastar o agressor do lar de imediato. Se ele tem porte de arma, essa arma vai ser apreendida. A medida protetiva também pode impedir que ele se aproxime, né, da vítima e dos filhos, em algumas situações. Então, o importante é a mulher estar bem orientada, ela ter um acompanhamento, ela ter um plano antes de fazer a denúncia para que ela esteja e permaneça em segurança. Eu fico imaginando que para uma pessoa que tem mais recursos, talvez seja um pouco mais fácil. Então eu vou pedir para minha produção deixar aqui o tema que nós estamos trabalhando agora, que é violência na família. Agora é o seguinte, para uma pessoa que tem mais condições, talvez seja mais fácil procurar um advogado, uma advogada, um amparo jurídico, mas e para a pessoa que está completamente abandonada, inclusive financeiramente, existe algum caminho que possa ajudar essa pessoa? Existe sim, existe a Defensoria Pública que faz o atendimento gratuito. Aqui em Piracicaba, a Defensoria não consegue atender a totalidade, né, da demanda, e aí existe um convênio com a OAB, e aí os advogados atendem de forma gratuita. Existem também projetos que apoiam essas mulheres. No caso aqui em Piracicaba existe o projeto Heróica, que faz um excelente trabalho e dá assistência jurídica e psicológica para essas vítimas de violência que não têm condições de arcar com o pagamento de um advogado. Ou seja, caminhos se tem. É importante que a pessoa pesquise. Tem algum site, tem algum caminho que a gente pode assim, ter algumas informações? Porque nós estamos fazendo um programa nesta madrugada para pessoas nas mais diferentes partes desse nosso Brasil. Como é que essa pessoa que está lá, quem sabe numa cidadezinha isolada, num lugarzinho distante, como é que ela pode, através da internet, ter acesso a um conteúdo de orientação, de apoio? Olha, aí os locais de buscar o atendimento vão variar de acordo com cada cidade, mas basicamente buscar na internet. A nossa comissão da mulher advogada aqui de Piracicaba, a gente faz um trabalho informativo muito bacana pelo Instagram, que é cma.oab.piracicaba. A gente compartilha bastante informação. Então, existem vários, através de Instagram, através de pesquisas no Google, ela pode obter a informação. Agora, locais para ela procurar o atendimento vai depender muito de cada da localidade que ela estiver. Mas existem alguns números de denúncia e que também podem servir de informação, que são nacionais e de 24 horas atendimento. Disque 100, o Disque 180, 190, que é da Polícia Militar. Então, através desses canais, as mulheres podem fazer denúncias e buscar informações. Eu quero te agradecer, doutora Daniela, porque eu vi que durante a nossa conversa já foram aparecendo ali, né? Caminhos pelo Instagram. A senhora citou, por exemplo, 180, e eu vi também que minha produção rapidamente já colocou aqui também. Tudo que nós queremos é dar suporte àquelas pessoas que se sentem desamparadas.
fragilizadas. Eu quero te agradecer muito e parabenizar por essa preocupação e parabéns a vocês aí em Piracicaba que estão fazendo um trabalho exemplar, exemplar. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que faltou a gente conversar e que é importante aproveitar desse momento? Então, é muito importante que a gente tenha espaços, né? A gente agora, nesse Agosto Lilás, a gente está fazendo um trabalho muito bacana junto com o Exército de Formiguinhas e a Diocese, de levar informação onde as pessoas estão. É chegar na comunidade, porque não adianta, a lei brasileira é excelente. A Lei Maria da Penha é referência mundial. Mas, se ela não for aplicada e se as mulheres não tiverem conhecimento dessas medidas, de nada adianta. Então, é muito importante a gente discutir o assunto, embora seja espinhoso, indigesto, né? Então, é muito importante ter espaço como o que vocês estão oferecendo hoje para a gente, proporcionando essa discussão. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação e a gente vai continuar aqui no nosso programa. Muito obrigado, doutora. Agradeço. Obrigada. Ó, e daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, liga na casa de Dom Devair. Dom Devair é um bom amigo, bom irmão. Ele não vai ficar chateado se o telefone tocar, ele acorda na madrugada. Ó, Dom Devair é o bispo de Piracicaba. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Daqui a pouco nós vamos falar com o Dom Devair. Enquanto a gente se prepara para falar com o Dom Devair, eu queria perguntar para a Débora o seguinte. A gente tem aqui citado algumas vezes esse exército de formiguinhas. O que significa isso? Exército de formiguinhas. São pessoas do bem, formiguinhas, anjos, formiguinhas, eu falo, que fazem mais do que o bem. Nós vamos aonde muitas pessoas não gostariam de ir, mas nós, como anjos, e vamos sempre, 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 sempre. Então, estamos em 29 comunidades em Piracicaba. Atendemos cerca de 1.300 famílias por mês. Isso com tudo, cesta básica. O que significa atendemos? Atendemos... Nós... O que vocês oferecem? Hoje, cestas básicas, produtos de limpeza e higiene, roupas, móveis, construímos casas, reformamos casas, temos os mutirões oftalmológicos, o mutirão de saúde geral, nós temos as rodas de conversa com as mulheres nas nossas comunidades, nós fazemos a diferença, porque a maioria das pessoas, eles estão fora das comunidades. E eu sempre achei que a mudança tem que ser feita de dentro para fora. Então, nós estamos dentro das comunidades. Nós conseguimos enxergar o que muitos não veem. Com isso, quase 4 anos já, nós mostramos a verdade. Nós mostramos como a comunidade é no dia a dia. Padre Claudemir, eu anunciei que daqui a pouco nós vamos acordar o Dom Devair e vamos colocar o Dom Devair aqui falando junto com a gente. Mas eu fico imaginando assim, o senhor como padre, Dom Devair, super interessado nessa causa, a ponto de me ligar e falar, Dalcides, nós precisamos tocar nesse assunto. Eu disse, todas as portas estão abertas e eu vou comprar essa causa e nós vamos fazer isso. Por que a Igreja Católica está tão envolvida numa temática como essa? Com a chegada de Dom Devair à Diocese, ele tem assim, incentivado muito a pastoral social, qual nós dois fazemos parte, e com certeza a Diocese, né? Nós somos apenas assim, os articuladores desse momento. Porque é um assunto que envolve, que está dentro da comunidade. Ele tem aberto as portas das comunidades, das paróquias, incentivado a fazer um trabalho nesse sentido de defesa da vida. E defender a mulher dessa situação é defender a vida. E faz parte da pastoral social que nós organizamos para que estejamos sempre atentos a não só isso, mas a todas as outras realidades que, no caso, é necessário. Porque não adianta a gente incentivar a mulher faça isso e depois, e daí? Então, nós temos também que correr atrás do prejuízo que ela vai ter em sair da casa ou correr atrás, como a doutora disse, dos direitos dela, porque não é só dizer, olha, está chovendo e pronto, dá um guarda-chuva e se vira. É necessário acompanhar também a pessoa. Por isso, nós temos aí um grupo muito grande de profissionais que nos ajudam nesse sentido também, pelo fato de que precisamos dar todo o apoio.
É uma estrutura que é necessária para fazer com que a pessoa possa realmente se sentir bem. Não é só dizer, apontar o defeito, apontar a situação, e daí? Isso muita gente faz. Padre, o senhor fala assim, e me lembra muito as palavras de Jesus, assim, com uma delicadeza e com uma humanidade que toca realmente o coração da gente. Eu vejo a Débora envolvida num projeto e quando ela fala desse projeto, o Exército de Formiguinhas, o olho brilha. Falei agora, né, com a doutora Daniela e percebi um envolvimento mesmo, assim, tá envolvida com alma, com coração. Minha gente, tem muita gente fazendo coisas boas nesse nosso mundo. Tem muita gente buscando fazer o bem, mesmo em situações adversas. É para isso que existe esse programa. É para ajudar você a descobrir coisas novas, coisas boas. É para ajudar você a alçar grandes voos. Talvez hoje você seja a vítima de uma situação. Qual que é o nosso objetivo? É acordar você, sabe? Colocar você em pé, levantar essa cabeça, restaurar a dignidade e a partir dali que você também se envolva nesse grande movimento que salva vidas. Tem um testemunho. Vou fazer o seguinte, vou colocar o testemunho, nós vamos à nossa novena e depois da novena nós vamos trazer Dom Devair. Já vão ligando para ele. Vai lá. Foi assim, saiu tipo de uma alergia no meu braço e ficou muito vermelho. Daí eu fui no médico. Aí lá ele falou, eu vou fazer um exame. Nesse exame constava 3 cânceres. Só que ele não estava fora da pele, ele estava dentro. Aí teve que abrir para tirar, era 3 tumores. Passei por uma cirurgia que eu fiquei 3 meses internada, quando já não tinha mais recursos médicos, mas tinha médicos, que esse médico se chama Jesus. E eu estou muito feliz e animada, porque Jesus me curou e curou também meu neto, que teve leucemia. Quando eu descobri tudo isso, eu disse apenas uma palavra: Senhor, a minha vontade às vezes não é a sua. Eu estou entregando minha vida, a vida do meu neto, nas tuas mãos. Eu não vou pedir e nem ficar suplicando, porque eu já estou entregando meu neto. Eu não quero saber o porquê aconteceu, por que eu estou sofrendo isso. Eu só tenho que agradecer, eu não tenho que ficar pedindo. Minha vida foi muito difícil. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha operado às 7 horas da manhã e minha mãe faleceu meio-dia, onde eu não podia ir. Até hoje me faz muita falta. E então eu carrego um pouco isso, sabe? De eu não estar junto na hora que ela precisava de mim. Porque eu corria com a minha mãe, entendeu? Eu ia muito com ela no médico. E hoje ela me faz muita falta. Mas eu só penso assim, quando eu estou triste, eu só falo assim: Deus levou ela está num lugar melhor que eu. Nunca perca a sua fé. Que a dificuldade vem, mas a resposta de Deus ela é bem maior. Não desista. Nunca. Porque eu passei o que eu passei, mas eu não desisti. Eu tenho 22 cirurgias e eu estou aqui falando hoje por Deus. Quando não tinha mais ninguém para me levantar, uma enfermeira, Deus me levantou. Para essas pessoas que estejam ouvindo, nunca perca a fé. A fé é que carrega a gente. E eu tenho muita fé, graças a Deus. A minha luta foi grande, sim, foi. Mas a minha recompensa é muito
melhor, entendeu? Porque Deus está comigo. E hoje eu estou viva, e bem, e feliz por tudo que eu tenho de cirurgias, sim, marcas no corpo. São muitas marcas, muitas cirurgias. Mesmo assim, com tudo, eu sou uma pessoa alegre, sou feliz, gosto de me arrumar, gosto de sair com meus netos, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de assistir televisão, principalmente a Rede Vida, que eu amo de paixão, e faço muita oração para Dalcides, e Deus abençoe muito a vida dele, a família dele. Ele é uma pessoa de muita oração, muita fé. Ele é ungido por Jesus, por Deus, porque as palavras que ele fala te acalma, te alivia. É uma paz que eu sinto depois que eu comecei a assistir o programa do Dalcides. Quero sentir a tua presença. Eu vou nesse momento trazer as intenções, os pedidos de todas as pessoas que estão nos acompanhando em várias partes desse nosso Brasil. Muitas mulheres, muitas mães, muitas pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Eu quero agora falar com a Maria de Fátima. E ela está precisando de oração. Eu vou fazer companhia para ela em oração. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Aqui é Dalcides que está falando. Está me ouvindo, Maria de Fátima? A Maria de Fátima daqui a pouquinho falando com a gente. Vamos só ver se a gente consegue agora falar com a Maria de Fátima. A gente vai daqui a pouquinho trazer a Maria de Fátima para que fale com a gente. De onde é a Maria de Fátima que vai falar com a gente? De Recife, Recife. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer a Maria de Fátima. Nesse momento eu vou pedir que você que está em casa se coloque em oração. Diante de Jesus, na Eucaristia, você vai rezar comigo, você vai pedir bênçãos, graças dos céus, a proteção divina e também a presença dos anjos na nossa vida. E algumas pessoas são para nós verdadeiros anjos na nossa vida. Maria de Fátima, agora sim, muito bom dia. Bom dia, homem de Deus. Ô, mulher de Deus. David. Como eu esperava esse momento. Que fofa. Então diga assim, Dalcides, Deus te abençoe. Dalcides, Deus te abençoe, hoje Amém. sempre. Já acolho essa bênção, essa graça. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria rezar por você, Maria de Fátima. E gostaria de saber... Eu preciso, viu? Tem alguma necessidade, algum momento difícil? O que é que você está enfrentando e o que você mais precisa? Olha, veja bem, que eu estou numa luta para um exame que eu estou precisando, para fazer um exame no meu estômago, e eu estou precisando há muito tempo, entendeu? Estou perseverando, todo dia para nada dar errado, mas que eu venho numa luta porque eu já fiz outros e não sai resultado certo, e eu estou na luta, e enfim, não estou achando que é nada grave, porque eu tenho muita fé em Deus e eu creio que não vai dar nada errado, mas, tá entendendo? Mas assim, preciso muito também, lhe peço nesse momento orações para minha família, para minha filha, no casamento da minha filha, com o meu genro, entendeu? A convivência do meu neto, que juntou-se agora há pouco. Quero também na casa do meu filho que está construindo, para que tudo dê certo. Peço orações também para meu genro, que ele trabalha no táxi, uma vida difícil. E para toda a minha família e todos os meus amigos, e todas as pessoas que se encontram em dificuldade na vida. Também peço para todos vocês daí, da Rede Vida, e que Deus abençoe todos mesmo, que derrame sempre bênçãos sobre todos eles. Maria de E Fátima. hoje eu me sinto muito, muito feliz mesmo de estar
conversando com você, e sempre eu estou junto no momento da noite, não é? Porque durante o dia não dá tempo, e durante da noite é que eu assisto sempre. Também quero lhe falar que alcancei uma benção quando estava na pandemia, que eu assistia você todos os dias e eu alcancei uma benção. Hoje eu me sinto feliz naquele momento. Você sabe que você vai falando e eu fico pensando assim, no coração da Maria de Fátima cabe o mundo inteiro, né? Porque você pediu oração por você, pela sua família, e foi citando cada um da sua família aquilo que está precisando. Você lembrou dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas que estão aí no seu coração. Isso mostra o quanto o seu coração é um coração grande, o quanto o seu coração é um coração bom. Então eu vou me colocar diante de Jesus aqui, na Eucaristia, pedindo para que Jesus cuide de você, das suas necessidades, do seu coração. E eu me ajoelho diante de Jesus na Eucaristia e eu digo: Senhor, vem em socorro da Maria de Fátima. Eu peço por ela. Eu peço pela sua família, pelas suas necessidades. Eu peço pelos amigos de Maria de Fátima. E ela fez questão de lembrar desses amigos. Eu peço, Senhor, que os teus anjos estejam protegendo esse lar, essa casa. Eu peço que bênçãos sejam derramadas. E eu peço também que a Maria de Fátima seja, a partir desse momento, uma intercessora. Eu peço, Senhor, que a Maria de Fátima seja uma intercessora por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão passando por grandes tribulações, por todos aqueles que se sentem desamparados nesta madrugada, por todos aqueles que precisam da Tua graça, Senhor, para retomar a vida, por todas as mulheres que estão enfrentando grandes tribulações, mulheres que são vítimas dentro da própria casa, da violência na própria casa. Senhor, fortalece esses corações, para que nenhuma situação de violência tenha mais parte nesse nosso Brasil, nesse nosso mundo. Corações transformados, modificados, restaurados. E eu peço, Senhor, vem em meu socorro, vem em socorro daqueles que agora clamam, pedem, vem em socorro da Maria de Fátima. E eu dou graças por isso, porque juntos estamos sendo restaurados e transformados. Esse é o grande milagre. Obrigado, Senhor, por hoje estar aqui, tocando os nossos corações, restaurando as nossas forças e nos colocando em pé novamente. E eu me levanto, Senhor, como sinal de restauração, de vida nova, de uma multidão que se levanta comigo. E agora em oração diz: obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu creio, Senhor, e tomo posse dessa graça. Eu creio, Senhor, realiza a Tua obra em cada pessoa que rezou comigo nessa nossa novena. E eu Te dou graças. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus.
presença. Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja. Quero provar o gosto do céu. Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel. Senhor, eu creio que podes curar. Toca em mim, Senhor, eu creio nas tuas santas chagas. Me lava com teu sangue. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu e meu marido não estamos nos dando bem. Brigamos muito a ponto de perder o respeito e acho que o melhor seria o divórcio. Levei esse problema para os líderes da minha igreja, mas eles não apoiaram minha decisão, dizendo que isso era contra a vontade de Deus. Estou sofrendo muito nesse casamento, não sei o que fazer. Preciso de um conselho. Natália. Que bom que a gente está aqui com o padre Claudemir, senão eu teria que responder para você, Natália, mas temos aqui uma autoridade, né, que vai responder com muito mais competência que a minha. Padre Claudemir, uma situação como essa, os líderes lá religiosos disseram, minha filha, aguenta firme, e aí? Eu, antes de dizer para ela exatamente o que teria que ser feito, eu conversaria mais vezes com ela. Eu gostaria de saber como que ela está se sentindo, porque a gente já sabe. Mas até que ponto? Porque primeiro nós precisaríamos pensar, preparar a pessoa para que ela possa tomar a decisão. Nós, enquanto igreja, não vamos poder tomar uma decisão por ela. Eu conversaria com ela, mesmo que fosse necessário, 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Um caminho, perfeito. Porque é necessário que ela se liberte tanto do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Porque é o caminho religioso e psicológico que tem que ser feito juntos, porque senão, daqui a pouco, não adianta só tirar daqui e pôr ali, se a violência vai acompanhar dentro dela. Então não é algo assim que de repente, no primeiro momento, digo, faço isso ou não. É saber como você está. É necessário que a gente saiba que é necessário, antes de mais nada, né? Como aquela teoria do ovo, né? Tem que vir, que se for quebrar de fora para dentro, não tem nada. Vamos ter só a gema. Mas é necessário que o pintinho que está lá dentro, ele comece a bicar de dentro para fora. E é essa filosofia que nós temos que ter, é esse cuidado. O padre Claudemir é pároco da paróquia Santana, em Piracicaba. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Dom Devair, ao telefone. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Mas antes, Débora, só para eu ter uma noção, nós estamos falando desde o início do programa sobre violência na família, violência da mulher. Só para eu ter uma noção básica, nós estamos falando de quê? De 30 mil mulheres, 50 mil mulheres que por ano sofrem agressão, 1 milhão de mulheres, eu sinceramente não faço nem ideia. Quantas mulheres sofrem por ano agressão ou então violência familiar? Alcides, só no ano de 2022 foram 18 milhões de mulheres. 18 milhões? Milhões de mulheres no ano. No mundo, então? Não, só no Brasil. No ano de 2022, você dividindo 18 milhões por dia, são 50 mil mulheres. Imagine um estádio de futebol lotado, todos os dias,
de mulheres vítimas de violência. Nós, Dalcide, somos o quinto. Nós estamos, assim, eu acho que é terrível, né? Na quinta posição que mais agridem mulheres no mundo. Você acha que isso tem a ver com a nossa cultura, por exemplo? Nós somos educados a isso desde pequenos? Infelizmente, é referência, né? Então, nós temos os pais machistas, né? Eu não sei se você lembra, agora nem tanto, né? Mas eu não sei se você é dessa época. Eu, pelo menos, era. O meu pai falava isso: segura as suas cabras que o meu bode tá solto. Ridículo, né? Ridículo. Mas a nossa cultura é, infelizmente, uma cultura machista. Defendem muito o homem. Até as mulheres, né? Até nós mães, nessas rodas que nós estamos tendo, esse mês em Piracicaba, o movimento está muito grande. São rodas nas comunidades com mais de 250, 300 mulheres por vez. E nós estamos indo também nas indústrias, falar diretamente com os homens. E o que eu vejo é que a mulher protege muito, a mãe protege muito o filho, né? Não deixa lavar uma louça, porque é coisa de mulher, né? Então, coisa de mulher nada. Não arruma a cama, porque é coisa de mulher. Não limpa uma casa, porque aí é coisa de ele mulher. se casa, e ele casa com uma mulher que tem uma outra visão de mundo, de vida. E aí, então, começam os pequenos e grandes atritos. Gera, né? Gera as confusões, porque não batem, né? A vida, o tratamento é outro, né? E isso é muito confuso. 1h32, uma madrugada especial. Eu sei que eu estou tocando num tema assim delicado, mas é um tema importante. A gente não pode abrir mão desse tema, porque quando se trata de violência, nós estamos falando de risco, minha gente. Risco, colocando a vida em risco, como diz o Papa Francisco. Falando em Papa Francisco, falando em igreja, conforme eu estou aqui conversando com o nosso padre Claudemir, da paróquia Santana, agora chegou o momento de falar com Dom Devair Araújo da Fonseca, ele que é bispo da Diocese de Piracicaba, que já esteve comigo algumas vezes aqui no meu programa. Dom Devair, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Dalcides. É um prazer, é uma alegria estar com você nesse programa, falando desse tema tão importante e esse tema tão atual, né? Ouvindo o padre Claudemir e a Débora falarem aí dos números, é um tema não só atual, mas um tema que precisa e que merece muita reflexão, né? O Dom Devair, o senhor, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por muitas coisas que o senhor já me fez de bom na vida. Uma delas foi me fazer uma ligação recentemente e falar assim, nós precisamos enfrentar esse tema e nós precisamos fazer isso no seu programa. Essa sua sensibilidade me chamou a atenção, porque eu não esperava que um bispo me ligasse para tratar sobre o tema violência da mulher. Eu esperava talvez que um psicólogo, uma advogada, uma educadora, mas um bispo não. O que é que mexeu com o coração do bispo uma temática como essa? Olha, desde que eu cheguei em Piracicaba, eu tenho visto um trabalho muito sério que a Débora já vinha fazendo com o Exército das Formiguinhas, e quando foi nesse mês de agosto, ela apresentou essa temática, né? E eu acho que é uma falta de zelo da nossa parte, enquanto igreja, a gente não abordar esse tema, porque é um tema que toca as pessoas que frequentam a nossa igreja. Quando a gente se senta no banco da confissão para a gente atender as pessoas, com muita frequência, a gente escuta mulheres que se sentam ali para falar dessas situações. Às vezes, desculpe, às vezes não é nem a questão de trazer uma situação de pecado, mas às vezes é uma mulher que quer falar sobre a situação de violência que ela vive. Então, se nós temos a possibilidade de discutir esse tema, nós precisamos aproveitar e discutir esse tema, né? Porque a violência é algo muito sério, porque ela rouba a dignidade da pessoa.
E num relacionamento, nem a mulher e nem o homem podem tirar a dignidade um do outro. A gente insiste na questão do diálogo. O senhor acha que o diálogo ele pode ser uma estratégia de saída para uma situação como essa? A gente pode levar o agressor nessa família a tomar consciência através do diálogo? É um instrumento viável, possível, eficaz? É o primeiro instrumento sempre necessário. Numa situação de violência, a primeira coisa é esse enfrentamento, né? Não é um enfrentamento fácil, porque geralmente o agressor ele já vem de uma cultura, né? Você falava da educação, mas a gente precisa imaginar que às vezes aquele que pratica a agressão e aquela pessoa que sofre a agressão, eles foram criados num meio social, sociocultural, que viu essa violência e que se acostumou a ver essa violência. Então é preciso o diálogo para você ajudar o agressor a mudar o seu comportamento e a vítima também a mudar o seu comportamento. Porque senão nós vamos, como o padre Claudemir falou, simplesmente fazer um transplante. Pegar uma pessoa de um lugar e levar para outro. Mas ela vai se submeter a outro tipo de violência com muita frequência. Por quê? Porque ela tem dentro dela aquela cultura, aquele pensamento que a violência é algo normal, natural. E não é. Né? Dom Devair, Então, a gente está assim, focando mais nesse trabalho dentro de um contexto de igreja católica. Mas eu estou desconfiado que o trabalho que vocês fazem em Piracicaba vai além das estruturas católicas, envolvendo outras religiões na defesa dessas mulheres que vivem agressão dentro da própria casa. Eu estou certo nessa minha intuição ou não? tá certo, não só outras igrejas, mas também como outros profissionais. É preciso que a gente tenha aqui envolvimento de psicólogos, nós temos que ter envolvimento com juristas, com advogados, nós precisamos conscientizar outras instituições para fazer isso. Não adianta a gente simplesmente dizer, olha, é preciso suportar o peso da cruz. Tá bom, é necessário, a cruz ela tem o seu valor salvífico, né? Mas você não pode impor ao outro o sofrimento como uma coisa natural. Por isso, é necessário um conjunto de forças, uma articulação dessas forças para fazer esse trabalho. E é isso que nesse mês do Agosto Lilás, a Débora, junto com outras pessoas, buscaram fazer, e para isso usaram espaços que são da igreja, espaços que não são da igreja, mas espaços que foram abertos, também a força dos sindicatos, a força das indústrias, para discutir esse tema. O padre Claudemir, que está nos acompanhando aqui desde o início do programa, ele tocou de uma forma muito delicada, assim, ele foi muito sutil no tocar num ponto que eu acho que eu gostaria de ampliar um pouquinho mais, e agora com a sua palavra também. Ele disse assim, a gente precisa tomar cuidado porque às vezes algum discurso, às vezes um jeito assim do entendimento, como se suportar essa cruz que pesa, mas olha, né, diante de Jesus que sofre. Agora o senhor volta e toca exatamente nesse ponto, então agora vamos tocar nessa ferida. Talvez em algumas regiões, em algumas igrejas, em alguns movimentos, nós estejamos assim muito voltados a justificar a violência como sendo assim uma forma justamente de se unir ao sofrimento de Cristo na cruz. Isso muitas vezes é feito dentro das nossas igrejas. Eu digo isso porque eu acompanhei
alguns momentos em que dentro de mim eu disse, meu Deus, mas se a gente começar a justificar dessa forma e dar uma vestimenta religiosa para isso, não é humano. Só que eu não esperava que um bispo tocasse nesse ponto, e eu estou muito feliz do senhor ter assim, aberto a possibilidade de a gente discutir com clareza sobre isso. O discurso religioso, ele pode, mal direcionado, colocar as pessoas numa zona de intimidação sobre a vestimenta religiosa. Estou certo nisso? Tá. Quando nós falamos da cruz e do sofrimento, nós precisamos entender o seguinte: o sofrimento, ele só é redentor, a cruz só é redentora na medida em que ela é um convite à conversão. Então, se num relacionamento existe um sofrimento, mas esse sofrimento vai levando à conversão, à mudança de vida das duas partes, aí nós podemos entender isso. Por exemplo, tem mulheres que sofrem com maridos que são alcoólatras, mas o marido está buscando uma recuperação, uma restauração, está buscando ajuda, está buscando sair daquela situação. Então, esse é um sofrimento que tem sentido. Agora, quando nós estamos diante de uma situação que oferece um risco concreto, um risco real para a vida da mulher, para a vida dos seus filhos, né? Aí nós não podemos falar de uma situação que precisa ser mantida simplesmente. Se não existe da parte do agressor um comportamento que indica a vontade de uma mudança de vida, esse não é um sacrifício, não é redentor. Esse é um sofrimento que destrói a pessoa. E a gente sabe de muitas situações, de muitas mulheres, de muitas famílias destruídas por causa disso. Isso causa muita revolta. Da mesma forma como a gente escuta mulheres que se sentem violentadas por essas atitudes dos seus companheiros, a gente escuta também filhos que sentem essa revolta, que sentem esse sofrimento em relação aos seus pais. Então, aí a gente precisa ter atitude. E a igreja, na sua sabedoria, ela tem um dispositivo chamado separação de corpos, né? Quando existe uma violência que coloca em risco a vida da mulher, a vida da mãe, a vida dos filhos, então a igreja tem essa questão, que já é uma questão canônica mesmo, né? A mulher que se separa fisicamente do seu marido em função da proteção. Porque senão a gente vai criar uma cultura, ou a gente vai criar uma situação onde se exalta simplesmente o sofrimento, sem entender o que seja de fato sofrimento. Dom Devair, eu sou muito grato mesmo, por o senhor ter tido a força e a coragem de trazer esse tema e incentivar a gente a fazer esse programa. Eu talvez não tenha feito alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito, ou eu não toquei em algum ponto que o senhor acha que é importante. Então, nós temos 2 minutos, eu gostaria que nesses 2 minutos o senhor trouxesse aquilo que é terminar a sua participação sem o senhor dizer. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos a perspectiva da fé em qualquer relacionamento, né? Quando nós falamos do casamento, nós falamos de um sacramento, e um sacramento que é união, e um sacramento que é união feliz para o casal. O casal precisa entender que só é possível esta felicidade quando um busca fazer com que o outro seja feliz. Esse é um ponto fundamental. A partir disso, todas as nossas pastorais, elas precisam ter essa atenção sobre o que acontece com as pessoas, né? E nesse mês que nós estamos trabalhando a questão da proteção da mulher, é muito importante a conscientização
a conscientização religiosa, mas também a conscientização legal dos direitos da mulher, né? A mulher que sofre violência, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada e ela precisa buscar os seus direitos para a sua segurança pessoal e para a segurança dos seus filhos. Será que... me veio só uma ideia, eu sei que eu tenho que terminar esse momento com o senhor, mas me veio uma ideia. Será que nos nossos cursos de noivos, né, em preparação imediata ao matrimônio, a gente não poderia abordar em algum momento essa temática? Não só nos cursos de noivos, mas também na pastoral familiar. Porque às vezes nós esquecemos de tratar esse tema na pastoral familiar. Mas na pastoral familiar, nos encontros de casais, nos encontros de preparação para o matrimônio, mas também na catequese. Por que não na catequese básica, na catequese, sobretudo com os adolescentes que se preparam para o sacramento da confirmação, né? É um tema que cabe dentro daquilo que é próprio da igreja, porque nós falamos de muitos tipos de violência, mas às vezes esquecemos de falar da violência que acontece na família, na realidade familiar. Quero te agradecer muito, mais uma vez. Dom Devair, posso pedir a sua bênção para terminarmos esse momento? Claro, obrigado pela possibilidade, obrigado por ter aberto essa possibilidade para a Débora, para o padre Claudemir estarem aí, poderem falar desse tema que é tão importante, e tenho certeza que é o início de uma reflexão que vai muito adiante ainda. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Devair. Olha, minha gente, nós estamos aqui falando sobre vários temas que fazem parte do nosso dia a dia. É vida de casado, é matrimônio, educação dos filhos, ao mesmo tempo responsabilidade, violência na família. A Débora falou de um ponto, né? Diálogo é fundamental. O padre, mesma coisa, tocou nesse ponto. Então, vamos fazer o seguinte, minha produção preparou um material específico sobre isso. A importância do diálogo no matrimônio. Vai lá. Um casal pode se amar por muito tempo, porém a vida a dois não é fácil. Então, como superar as crises e fazer o casamento durar? Para o movimento Living and Loving, o pilar fundamental do casamento está na comunicação, pois o diálogo fortalece o amor. Os projetos de vida são outro bom motivo para manter o diálogo. É necessário conversar regularmente, confiar um no outro sobre seus desejos e necessidades. Ter o hábito de compartilhar o que cada um vive separadamente permite que o casal enfrente junto as dificuldades. Outra forma importante para promover a comunicação de um casal é por meio da boa e velha carta. Os casais que escrevem um para o outro e confidenciam seus sentimentos se sentem bem expressados e só depois da carta ter sido lida pelo outro é que chega o momento do diálogo. Os mal-entendidos que geralmente acometem um casal se desvanecem graças ao ouvir plenamente o outro sem julgamentos. Dialogar com respeito é o pilar fundamental do casamento. Olha, ontem eu já fiz um programa às 11 horas da manhã. Você sabe que 11 horas da manhã é meu programa sempre aqui pela Rede Vida, chamado Escolhas da Vida. 4h15 da tarde também estou aqui pela Rede Vida ao vivo no meu programa Escolhas da Vida. Estou fazendo esse programa agora à meia-noite, mas no programa de ontem a gente tratou sobre isso, exatamente sobre isso, a violência na família, no meu programa das 11 horas da manhã. E assim, a cada programa, 11 horas da manhã e 4h15 da tarde, ao longo do dia, você também pode ir aprofundando algumas das temáticas que nós trazemos aqui nas nossas madrugadas. Minha gente, já estamos quase caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas eu quero agradecer muito a Débora Ferraz, ela que... Você nasceu em Limeira, né? Eu nasci em Limeira. Eita, a terra boa também, não? Só nasci, viu? E depois veio para Piracicaba. Uma passagem muito rápida. Depois voltei para Piracicaba. Piracicaba também é uma terra, olha... Amo. Amo. Eu também amo. Também amo, sou de lá. Débora, muito obrigado por ter vindo. Faltou dizer alguma coisa e
eu não gostaria que terminasse o programa sem você ter essa oportunidade de resgatar algum pensamento ou alguma coisa que você disse e que você disse, opa, isso é muito importante. Eu só queria ressaltar que muitas mulheres temem também o julgamento. Então, mulheres, não julguem a outra, ajudem. Seja um ponto de luz, não de escuridão para a vida do nosso semelhante. E também queria falar para os pais, para as famílias. Seus filhos são o espelho de vocês, o reflexo de vocês. Eduquem seus filhos para serem bons homens, mulheres. Eles enxergam em vocês a esperança. Então, eduquem. E pais também servem de modelos, né? Sempre. Eu aprendi muito como, assim, abordar, estar ao lado de uma mulher pelos exemplos que eu vi do meu pai. Seu Miguel, que agora está lá nos céus, mas que eu tenho, assim, uma gratidão gigantesca aí sempre. O Padre Claudemir fica mais um minutinho com a gente que vai conduzir a oração final. Mas acho que é a Albenise. A Albenise mandou um recado para mim. Fala, Albenise. Olá, Dalcides. É com imensa alegria que envio este áudio, agradecendo a você por tudo que você faz, não só por mim, mas por todos que têm o prazer de te acompanhar na Rede Vida, no programa Conta Comigo. Eu te assisto aqui do Rio Grande do Norte, Natal, e já obtive muitas graças diante das vossas orações, das vossas súplicas diante de nós, pedindo por cada um de nós. Agradeço muito, Dalcides, por tudo que você faz pela gente, por não nos deixar sozinhos nas madrugadas, muitas vezes de tristeza, de angústia, de dor. Gratidão, gratidão. Que Deus e Nossa Senhora continue te iluminando e que você continue nos iluminando com essa fé, com essa alegria contagiante que ilumina nossas vidas. Um abraço, Dalcides. Um abraço, Albenise. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Muita gente de Natal nos acompanha, hein? Rio Grande do Norte. Albenise, obrigado, viu? Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Obrigado, vai lá. Por um mundo de paz, eu conto com você. Eu digo que você pode contar comigo todos os dias. Eu estou aqui pela Rede Vida. Agora, perceba uma coisa. Se durante o dia nós temos os vários patrocinadores dos nossos programas, nas madrugadas o patrocinador desse programa é você que estende as mãos e diz assim, ô Dalcides, eu vou ajudar a manter esse programa. Imagina que nós estamos agora alugando um satélite que joga essa imagem para todo o Brasil, pessoas que nos acompanham em outras partes também do mundo. Eu quero assim dizer para você que é benfeitor. É graças à sua contribuição como sócio benfeitor desse nosso projeto que nós conseguimos há 7 anos levar todos os dias um programa como esse nas nossas madrugadas. Só para você ter uma noção, são profissionais envolvidos nesse projeto de todas as partes do Brasil, são pessoas que se envolvem realmente para trazer um conteúdo importante e esse conteúdo tem transformado vidas. Eu quero que você sempre conte comigo. Obrigado por tudo, minha gente. 0 Operadora 11 4200 8080. Esse é o telefone que você pode ligar agora e se tornar benfeitor dessa obra. Pode contar comigo? Hoje e sempre. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo. O programa está quase terminando, mas eu quero agradecer o Padre Claudemir, que é pároco da paróquia Santana, em Piracicaba, e que tem sido para a gente também um sinal de luz, né? Padre, muito obrigado por ter vindo, compartilhado um pouco da sua experiência e também nos ajudado a fazer esse programa que eu tenho certeza que está mexendo com a vida de muita gente. Eu que agradeço, em nome do nosso bispo, da diocese, de todas as mulheres que sofrem por essa oportunidade.
e dizer que tem um sinal que nesse momento, não sei se eu vou fazer certo, mas eu vou deixar como uma curiosidade para que vocês procurem saber se é isso mesmo e fiquem atentas, porque tem um sinal que identifica no silêncio da dor aquela problemática que a mulher está vivendo. Então eu vou fazer aqui, depois fica como curiosidade para você ver se é certo ou não, porque eu vi ontem na TV isso aí. Se eu não estiver enganado, é isso aqui, ó. Quando você ver uma mulher fazendo isso, ou se não é isso, é quase igual isso, procure ajudar, porque na realidade é um grito de dor que está saindo no silêncio do coração daquela mulher para você que está na frente dela. Então fique esse sinal, essa busca, essa curiosidade, que eu acredito que todos nós deveríamos saber para poder ajudar essas que sofrem no silêncio da vida. E terminamos com a oração e a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E na alegria do Senhor permaneçamos sempre em paz. Amém. Muito obrigado. Minha gente, 11 horas da manhã, estou aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde, todos os dias, meia-noite, e esse programa se repete às 3h15 da madrugada, 3h15 da manhã. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.